Obesidade, muito para além do índice de massa corporal, o IMC. Hoje vamos falar sobre as novas guidelines para diagnosticarmos obesidade, no que é que assentam, na progressão da doença desde os estágios iniciais até o momento em que de facto já tens alguma patologia e a forma como isto é diferente em pessoas ativas e pessoas sedentárias. Fica aí para perceberes tudo. Até já. Vamos começar com os básicos. O que é o IMC? IMC é o índice de massa corporal, que é a quantidade de quilogramas por metro quadrado que tu tens no teu corpo. Aquilo que nós utilizávamos há bastante tempo também já para diagnosticar obesidade ou excesso de peso. Por exemplo, o excesso de peso é considerado um IMC acima de 25 kg por metro quadrado de tecido no teu corpo. A obesidade anteriormente era considerada 30 kg por metro quadrado no teu corpo. Isto tem várias limitações, apesar de ser bom a um nível de população bastante grande para diagnosticar aquilo que de facto são patologias, porque é uma metodologia rápida de fazer e muito pouco dispendiosa. No entanto, não nos diz o que é gordura, o que é massa muscular, o que é massa de órgãos, o que é gordura visceral, que é aquela que está nos órgãos e que tem uma correlação maior com as doenças metabólicas, como fígado gordo, diabetes, etc. Vou então deixar-vos aqui um gráfico que vos mostra como a gordura visceral impacta aquilo que é o desenvolvimento da obesidade clínica e das doenças metabólicas. Então, agora nós percebemos que o IMC não nos indica onde está a gordura, nem que tipo de gordura é, e também não nos indica se a pessoa tem ou não muita massa muscular. Um atleta, por exemplo, pelo IMC muitas vezes está no índice de sobrepeso ou até na obesidade, mas é extremamente saudável. Vamos ver quais é que são as metodologias para diagnosticar se estás num sobrepeso, mas és saudável, ou se estás, por exemplo, com uma obesidade a aumentar o risco das doenças, mas que ainda estás bem metabolicamente, ou então se já estás numa obesidade clínica, que é agora a distinção que fazemos. Portanto, para percebermos qual é o teu perfil de risco metabólico e como está a tua saúde metabólica, tentamos utilizar metodologias de avaliação de composição corporal mais avançadas, como algumas mais caras, que são o DEXA-scan ou a ressonância magnética, bastante mais cara, mas também ligeiramente mais fidedigna, que nos permitem perceber que tipo de gordura é que está lá e onde, ok? Dissecar bem o corpo, e depois outras metodologias que devem até ser utilizadas em conjugação com estas mais avançadas, como os perímetros à volta da barriga, o teu perímetro abdominal, se fores um homem superior a 102 cm, provavelmente estás naquilo que nós consideramos a obesidade abdominal, os cutoffs para a sobreponderalidade, o excesso de peso, que são 8 cm abaixo desta obesidade abdominal. Depois, temos aquilo que são os indicadores inflamatórios. Por exemplo, se tu tiveres marcadores como CRP ou IL-6 alta, isto são marcadores metabólicos que nos indicam que estás com uma inflamação também grande. A tua resistência à insulina também pode ser medida, a tua glicose sanguínea pode ser medida. Isto são indicadores bastante importantes e relevantes. Para terminar, indicadores de risco como aquilo que é a tua qualidade de vida, o sono, se és ou não um atleta ou te mexes bastante, se comes ou não bem, se tens muitas gorduras saturadas na tua dieta, e para perceberes como é que as gorduras saturadas, por exemplo, podem impactar a tua saúde, vai ver o meu vídeo sobre o colesterol que lancei há pouco tempo. Agora, porquê é que estes dados e esta revisão que foi feita pelo Lancet são tão importantes? Por uma questão muito simples, que é, permite-nos diagnosticar aquilo que é a obesidade não clínica, pré-clínica, da obesidade clínica. A pré-clínica é aquela que já existe um aumento, por exemplo, da circunferência abdominal, que já existe um aumento do peso, que a pessoa não é muito ativa, mas que ainda não está com problemas metabólicos, como a resistência à insulina, uma alteração marcada de perfil lipídico, uma dislipidemia, portanto, ainda não estás com marcadores inflamatórios como o CRP ou a IL-6 elevados, e como tal, ainda não estás na obesidade clínica, é mais fácil de atuar, mas deves atuar. A pessoa que já está na obesidade clínica, se calhar precisa de alguma outra linha de tratamentos, como aqueles famosos que tu agora estás a ouvir falar, que sejam, por exemplo, os análogos de GLP-1. O mais conhecido é o Ozempic, mas já tens outros como o Mounjaro, que são mais eficientes até para a perda de peso, como o tirzepatide. Mas isto é tudo importante para percebermos como devemos atuar. Importante perceber que mesmo com a adição de algumas terapias, como estes GLP-1s, para a redução do teu peso, é muito importante tu desenvolveres fatores ao longo do teu dia, mecanismos que te permitam manter o peso baixo e perdê-lo. A atividade física é incrível neste sentido. Aquilo que é a tua regulação, saberes ler rótulos, saberes o que comer é mesmo muito importante, provavelmente o fator maior. O sono, claro que também. Estes três pilares são aqueles que dão sustentação à tua perda e à manutenção do peso perdido, mesmo que tenhas necessidade de ter alguma outra terapia adjuvante. Até agora, como de certo reparaste, eu referi-me à obesidade como uma doença.
Esta revisão, que eu vou deixar na íntegra na descrição para os mais curiosos verem os mecanismos fisiológicos e a forma também de conseguir evitar o desenvolvimento de doença, aquilo que tu consegues reparar é o aumento da adiposidade excessiva nos teus tecidos, a quantidade de gordura que está não só sobre a forma subcutânea, próxima da pele, mas essencialmente sobre a forma visceral, próxima dos órgãos, leva à infiltração destes adipócitos e ao mau funcionamento, muitas vezes, dos adipócitos, que funcionam como um órgão, atenção, e que vão secretar algumas enzimas pró-inflamatórias que vão levar ao mau funcionamento dos órgãos específicos. Por exemplo, no pâncreas para a insulina, a sensibilidade à insulina vai reduzir, tu tornas-te diabético gradualmente, aquilo que nós chamamos de diabetes tipo 2. Ou a acumulação, por exemplo, no teu fígado, que te pode levar a algumas dislipidémias, com o aumento das LDL e das partículas aterogénicas, associadas, por exemplo, às ApoBeta. Uma boa forma de medir também é o colesterol não HDL, apesar de nem sempre ser exatamente o mesmo, que te vai levar ao aumento da probabilidade de desenvolveres, ao longo do tempo de exposição, e aqui a correlação é gigantesca, há mesmo uma causalidade, doenças cardiovasculares. Vais, provavelmente, se tiver durante muito tempo perfis de LDL elevadíssimos, tu quase certamente vais desenvolver alguma espécie de infarto do miocárdio. Mas vamos concluir este vídeo numa nota bastante positiva. No fim de contas, esta análise aquilo que veio fazer é não só elucidar o porquê da obesidade ser um problema e cada vez maior, cada vez crescente na sociedade, mas também quais são os melhores mecanismos para nós atuarmos na obesidade e para percebermos que há uma diferença entre a obesidade pré-clínica e a clínica e qual é que é a melhor forma então de atuarmos como profissionais de saúde naquilo que são as pessoas que precisam da nossa ajuda. Essencialmente, se tu estás neste crescendo corporal, tu tens que pensar em trabalhar ou com um profissional de saúde ou pelo menos em mudar o teu mindset e perceber qual é que é a melhor metodologia para resolveres a tua questão e caminhares para um futuro cada vez mais saudável. Já te falei de 3 pilares. Se quiseres ler também o restante da revisão sistemática que te deixo aqui do Lancet, aconselho-te vivamente a fazê-lo, onde falam também de algumas outras terapias e elucidam ao pormenor este diagnóstico que eu não posso estar a fazer num vídeo deste cariz. Se tiveres alguma dúvida, por favor contacta-me. Agradeço imenso por teres visto o vídeo. Espero ver-te brevemente com um sorriso e ainda melhores resultados. Pessoal, até à próxima!